Agora são 9h19. A gente tem entrevista aqui nos estúdios da Rádio Nova Era. O Berimbau vai conversar a partir desse instante com o deputado estadual Arilson Chiorato, que está cumprindo a agenda na região. É com você, Berimbau. Estamos recebendo aqui o Arilson, ele que é do Partido dos Trabalhadores, foi eleito, depois foi muito bem reeleito, coordenou aqui nessa região Vale do Ivaí, podemos dizer, na região norte do Paraná, a campanha do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e hoje nos honra aqui com a sua visita. É um prazer recebê-lo. Bom dia. Bom dia, Berimbau. Bom dia a todos aqui da Rádio Nova Era, a todo mundo que está ouvindo a gente aqui no Vale do Ivaí. Eu quero agradecer a acolhida, o carinho de vocês e parabenizar o trabalho, né, de informação que vocês têm, de forma imparcial, a toda a população. Muito obrigado pela oportunidade. O Arilson tinha, num primeiro mandato, uma condição de oposição tanto ao governo federal como também ao governo estadual. Agora nós estamos num novo momento, porque nós tivemos a eleição do presidente Lula. E como está sendo esse novo momento para o Arilson? Olha, está sendo muito bom, viu, Berimbau? Eu estou conseguindo até ser o elo de ligação do governo do estado com o governo federal quando precisa. Eu sou oposição ao governo do estado, oposição às coisas que não dão certo. As coisas que dão certo, eu sou a favor. Então não é oposição a tudo, é oposição aos projetos que a gente acha que não é cabível, que merece ser melhorado, ser modificado. E como eu fui coordenador geral do presidente Lula na campanha aqui no Paraná, coordenei toda a campanha, hoje a gente consegue ter um bom acesso, além de presidir o PT no estado, eu tenho um bom acesso a Brasília e estou conseguindo ajudar em algumas coisas. Por exemplo, se a gente acabou esses dias atrás de liberar um recurso grande no Ministério da Educação e da Itaipu para o governo do estado. Então, assim, nosso objetivo é melhorar o Paraná, né? A questão da eleição do Ratinho e do Arilson, está daqui 4 anos ainda. Então, não vamos discutir eleição na época de eleição, agora é mãos dadas para fazer um Paraná melhor. Nós temos aqui no Paraná, tivemos já no Paraná no passado, uma certa resistência ao Partido dos Trabalhadores, essa questão do agronegócio. O Arilson acredita que isso vai eliminando a partir de agora? Eu acho que sim, porque eu falei isso, inclusive, na reunião dos presidentes estaduais do PT, com o presidente Lula e com a presidenta Gleice, esse tempo, que a gente fez o primeiro aceno. A gente lançou o maior plano safra da história do Brasil, aumentou o valor. Agora a gente também tem que fazer outros movimentos. E eles entenderem que o governo Lula foi parceiro da agricultura quando presidiu o país. Né? Foi no governo Lula que conseguiu os financiamentos a juros mais baixos. Fomos nós que impulsionamos a compra de equipamentos. Nós criamos as fábricas de fertilizantes que foram paralisadas no governo passado para baixar o valor do nitrogenado, que é usado no agronegócio para fazer a fertilização do solo. Então, assim, a gente tem esse entendimento. Eu creio que isso, com o tempo, a hora que as pessoas começarem a perceber que não existe aquelas coisas tão absurdas, que a bandeira ia ficar vermelha, que ia ter comunismo, que ia ter banheiro unissex, mamadeira não sei do que ia fechar a igreja. Essas coisas, infelizmente, alimentaram essa animosidade. Então, eu acho que essa questão do agro, principalmente, a hora que o pessoal vê que a gente está trabalhando bastante, está criando subsídio, financiamento, trazendo as coisas, vai ser superada. Não digo que vai se acabar, essas coisas nunca acabam. O acerramento ele vai... mas a tendência diminui bastante. No Paraná, o Arilson tem encampado uma luta aí nessa questão do pedágio, por mais clareza, por mais informações. Isso ainda continua? Continua. Veja bem, Berimbau, eu nunca fui contra o pedágio. Sempre fui contra o preço caro das tarifas e contra as garantias das obras não ser realizadas, que foi o que aconteceu no pedágio passado, né? A gente teve apenas 51% das duplicações que foram pagas pelo povo feitas. Então, assim, a gente não pode permitir que isso aconteça de novo. Então, a minha discussão agora, né, foi feito o lote 1. O lote 1 é o DDD 41. E agora vai ser feito o lote 2, que é o DDD 42, depois o lote 3, que é o 43, que é o nosso, né, sistema de pedágio aqui da nossa região. É para que a gente tenha uma tarifa mais baixa possível e que garanta que não ocorra algumas coisas que eu considero erradas. Por exemplo, estão querendo colocar uma praça de pedágio no trecho que fica de Apucarana a Mauá da Serra, na 376. Eu não vejo que lá tenha que acontecer. Já está duplicado praticamente tudo. E os pedacinhos que não são duplicados já foram pagos pelo povo. Então, assim, a minha batalha nesse ponto, né, vai ser para que essa praça seja excluída. Essa praça e mais, acho que 10, até 15 praças... Então, 15 é o todo, é o todo, né? Aqui na nossa região é essa. Esse problema já não foi resolvido ou ainda há possibilidade? É passível de discussão. É passível, de discussão. O que a gente não tem que reafirmar é que se ela for mantida, o preço não pode ser a média dos outros, porque ela já tem grande parte do serviço feita. Né? É diferente, ó, vai ter uma praça entre Londrina e Mauá da Serra, por Tamarana. Sei.
mas ali vai ter obras, né? Estão sendo feitas. Esse trecho que eu tô falando, né? Vocês passam lá, já praticamente é duplicado. Falta um pedacinho ou outro. Uma na entrada de Apucarana, que é uma questão judicial de um terreno que não foi desapropriado, e por isso tem aquela junção de pista, um pedacinho. E o outro pedaço mais para frente é porque teve um problema lá da obra, ponto. O restante já está duplicado. Qual a necessidade de mais uma praça ali? Essa é a discussão nossa. Então a gente tem que fazer esse debate, né? Temos que lutar até o último momento. Enquanto respirar, né? Tem que fazer esse esforço. Mas claro, dentro da linha diplomática, dentro do respeito, eu não concordo com aquela praça lá. Vai encarecer a nossa vida. Porque quem paga pedágio não é só quem passa lá com a tarifa e arranca o dinheiro da carteira e paga. O arroz que passa lá paga pedágio, a camiseta paga pedágio, o remédio paga pedágio, encarece, depois é hora a gente comprar. Então é um problema sério. Na região, a discussão do momento é a crise vivida pelas prefeituras. E aí o Arilson tem dito, até tem acompanhado seu trabalho pela Assembleia, sobre o foco dessa cobrança. Isso. A cobrança maior, inclusive, os prefeitos foram a Brasília, cobraram do governo federal, até muitos imputam isso ao governo federal. O Arilson tem dito que no Paraná nós temos renúncias fiscais, e isso também impacta nos municípios. Então, o que dizer nesse momento para o cidadão? Quero dizer primeiro que eu sou a favor dos prefeitos. Estão corretos em cobrar. Tanto o governo federal tem que ser cobrado, quanto do Estado. Mas primeiro eu quero dizer assim, a gente tem que identificar a origem desse problema. Abaixou a receita? Abaixou, nos meses de julho e de agosto. Por 3 fatores. Primeiro, por causa das mudanças fiscais no ano passado. Algumas isenções que aconteceram do governo federal passado, como a questão do combustível, outras empresas beneficiadas, você diminui a arrecadação do ICMS, diminui o repasse para o município. 2, teve o censo. Algumas cidades tiveram a população aumentada, outras cidades tiveram a população diminuídas. Então teve cidade que teve mudança no repasse. E 3, o imposto de renda foi corrigido. A base de cálculo de isenção foi aumentada, né, para 2.800, se eu não me engano, 2.900. E também teve diminuição de alíquota. Então, se arrecada menos imposto de renda, você repassa menos. Agora, assim, do que o Lula tem culpa disso? Do censo? Não. O censo tem que ser feito. Aliás, tinha que ser feito. Era uma cobrança, né? É cobrança, tem que ser feito ano a ano. Então, o Lula, que viu que tinha município que ia perder, fez uma lei para fazer a perda de FPM de forma gradativa, não de uma vez só, né? A tabela do imposto de renda também era uma cobrança do povo. Inclusive, o povo votou, né, no Lula, porque o Lula tinha uma plataforma dizendo que até R$5.000 não ia cobrar imposto de renda. Então, isso daí vai acontecer ainda mais. E, por fim, as alterações provocadas no ano passado pelas mudanças da regra nacional de ICMS e isenções está sendo colocada agora. Então, assim, diminuiu o valor? Diminuiu. Agora, o Lula tem que fazer uma forma para melhorar. Ele já sinalizou que mandou um projeto de lei para o Congresso que nenhum município, nenhum prefeito, nenhuma prefeita vai receber menos do que recebeu o ano passado. Né? Isso já é um avanço, já vai permitir que as pessoas, pelo menos, tenham uma base, assim, ó, no mínimo isso é aquilo. Então, há um avanço. O que eu questiono aqui do Estado não é de agora. Eu venho questionando a renúncia fiscal no Paraná desde o primeiro ano do Ratinho. Não foi só o Ratinho que fez renúncia fiscal. Outros também fizeram. O que eu estou cobrando é que a gente tem clareza sobre renúncia fiscal. Quando o Ratinho assumiu em 2019, era 10 bi de renúncia. Em 2024 vai dar 20 bilhões. Então, desse valor, parte desse valor vem de volta para os municípios no FPM. E vem também no ICMS. E vem no Fundeb. Então, assim, a gente tem que fazer uma reflexão. Quais medidas realmente são necessárias de isenção? Qual que é o retorno para a sociedade? Por exemplo, eu sou a favor de renúncia fiscal. Eu tô lá, vou brigar agora segunda-feira para aumentar a renúncia fiscal. Você fala assim, como assim, Arilson? O portador de deficiência, um cadeirante que vai comprar um veículo, por exemplo, não tem benefício mais no Paraná como tinha antes para poder comprar um carro. O valor compensava. Isso, o valor lá do carro é até 70 mil. Mas que carro você compra hoje com 70 mil reais para ter adaptações para deficiente? Nenhum. Todos eles custam mais de 120 mil para cima. Então tem que aumentar a lei do Paraná, que seja feita uma renúncia de ICMS para os carros portadores de deficiência poderem comprar. Para baixar lá 25%, 30% do valor do carro. Então eu sou a favor. Então tem algumas isenções, tem alguns benefícios que tem que ser feito. Tem lá, por exemplo, cesta básica, renúncia, tem que ser mantida. Remédio popular, tem que ser mantido. Agora, o que a gente tem que rever? Os grandes beneficiários. A Ambev, por exemplo, que está lá na beira de Ponta Grossa, tem 400 milhões de reais em renúncia e gera 400 empregos. Custa 1 milhão em imposto cada renúncia dessa, né? O acumulado do tempo, estou dizendo. Então, assim, a gente tem que ver elas. Os grandes beneficiários, os 100 maiores, entre 2021, 22 e 23, era 4, só os 100 maiores. Era 4 bi, passou para 6, passei para 7. Ou seja,
Aumentou as faixas e os beneficiados continuam os mesmos. Nós temos que fazer o quê? Berimbau ver quantos empregos a mais esse povo gerou. Né? Onde mais eles ajudaram? Porque senão tem que rever a renúncia. A cada 1 bilhão que é renunciado, é deixar de passar 250 milhões para as prefeituras. O pessoal faz uma brincadeira e, na verdade, isso viralizou. Por exemplo, o preço dos produtos no mercado hoje, eles estão caros. E aí o cidadão vai lá, encontra lá um produto caro, e aí faz aquela brincadeira, faz o L como se a culpa disso fosse do governo federal. O Arilson atribui a quê essa alta do preço dos produtos? Eu atribuo ao momento econômico que a gente vive e às regras passadas. Veja bem, todo governante, foi assim com o Bolsonaro herdou o primeiro ano o orçamento do Temer. Isso. O Lula está trabalhando com o orçamento do Bolsonaro. Então as regras orçamentárias e as regras fiscais que o Lula tem é herdada do passado. Nós vamos ter o espelho do governo Lula no final do ano que vem. Que daí foram aprovado o orçamento desse ano do Lula, com as mudanças que o Lula sugeriu. Aí nós vamos ter o reflexo econômico. Então, se a gente tiver baixas nos valores, tudo aquilo que foi colocado no ano que vem é fruto desse momento de mudança aqui de entendimento. Por exemplo, o Bolsonaro faz de conta, tá? Vou fazer um exemplo fictício. Faz de conta que o Bolsonaro priorizava fazer desoneração para o setor da borracha. E a gente não tinha borracha abaixada. Aí sim tem um problema de governo. Se você faz a opção em colocar a exoneração para cá e o valor não abaixa, aí tem um erro. Então o Lula vai fazer isso ano que vem. Vai colocar as prioridades dele no orçamento e a gente vai ver executado até o final do ano as suas principais listas. Claro que teve coisa que ele conseguiu avançar agora. Mas, por exemplo, se a reforma fiscal que o Haddad fez, não valeu ainda. Por quê? Porque ela só vale o ano que vem. Tem uma regra que chama anterioridade. Então toda mudança fiscal de um ano tem que valer a partir do 1º de janeiro do outro. Então o arcabouço fiscal, que é a grande mudança do governo Lula, que permite que o valor arrecadado seja mais gasto com política pública, antigamente era assim. A cada R$100 arrecadado, 50% podia ser gasto com política e 50% para pagar dívida, praticamente. Com o arcabouço fiscal, desses R$100 arrecadados, 75% vai para a política pública. Às vezes vai ter um aumento. Né? Então, a gente vai ver esse resultado do ano que vem, na minha avaliação. O tema mais debatido esta semana, nas redes sociais, até na imprensa, marco temporal e essa questão do aborto. Você tem uma opinião formada sobre esses temas? Eu sou contra o aborto. Eu sou presidente do PT, já me manifestei isso nas eleições, né? Acho que existem regras claras sobre o aborto já na Constituição, condições que correm risco da vida da mãe, crianças anencéfalas, que eles têm as regras já previstas nas Constituições que tem que ser feito. Aquela moção, tem uma moção da Assembleia Legislativa, tem a assinatura do Arilson ou não? Qual moção? Teve uma moção aprovada pela Assembleia Legislativa sobre essa questão do aborto. Inclusive, tem uma nota aqui que foi publicada. Deixa eu já achar essa nota. Veja se você acha, Leandro. Eu não me lembro de moção da Assembleia. Não é uma moção individual? É uma moção, deixa eu buscar que de repente é de um parlamentar ou outro, da Assembleia como um todo, eu não me recordo. Aqui tem uma informação aqui, ó. Deputados estaduais assinam moção contra, diz aqui, ó, moção, agora foi recente, uma moção em defesa da vida, em repúdio à aprovação da arguição de descobrimento de todo aquele da 442 lá, né? Aqui está dizendo aqui a Frente Parlamentar Pró-Vida, aprovada pelo presidente da Assembleia, deputado Demar Traiano, que tem, inclusive entrou no site hoje da Assembleia Legislativa do Paraná, acho que é das últimas horas aí que eles aprovaram. Aí tem a assinatura aqui de alguns deputados que assinaram, inclusive, essa moção lá para que... Eu não me recordo de ter assinado, até porque eu nem conhecia essa moção. Estou vendo agora você me falar aqui. Como nasceu de alguns deputados, não é uma coisa que foi votada, coisa do tipo assim que eu me lembre lá, né? Eu tenho até que me informar. Eu não me lembro de ter votado isso lá dentro. Ver o que é, mas eu sou contra. Eu sou pai de família, tenho 2 gurinhos, um de 6 anos e um de 1 aninho, né? Eu sei o quanto é importante a gente valorizar a vida. E tirando os casos específicos na Constituição que permite o aborto para garantir a vida da mãe e coisas do tipo, eu sou contrário. Ponto. Com certeza. E quanto às questões das demarcações da terra indígena, do marco temporal, eu acho que o STF já deu recado do que vai ser feito, né? Está sendo discutido, né? Tem já, se eu não me engano, formou maioria para não efetivação dele, né? É isso? Isso. Então, a gente vai ter que cumprir o que diz a lei, né? Então, o que eu vejo? Tem que ter respeito aos povos originários. Todos eles. Indígenas, quilombolas, etc. Salvaguardar os seus direitos.
e também a subsistência de vida deles, né? Agora, o que a gente não pode permitir é que os efeitos de grilagem, de invasão sobre essas terras continuem no Brasil. No Brasil e no mundo. A gente tem que permitir também que as pessoas tenham o espaço garantido. Então, eu acho que o governo Lula precisa, de verdade, né, adentrar essa história, entender o que está acontecendo, para a gente não permitir violência. A gente sabe quantos índios tiveram mortos, quantas outras pessoas que se envolveram nesses problemas lá atrás. Eu acho que tem que ter aí uma nova reavaliação disso, uma nova discussão. Até essa questão aqui da moção, ela realmente é bem recente, ela entrou ontem, dia 21. Está aqui, ó, ADPF 442, 40 deputados estaduais assinam moção contra a ação que pretende descriminalizar o aborto no Brasil. Entrou realmente, foi nas últimas horas. Eu não tô por dentro de verdade, mas a minha posição clara contra essa questão do aborto. Na campanha, inclusive, Brimbal, eu presidir o PT, nossa, seu partido defende o aborto. Eu falei, eu não defendo o aborto, eu sou contra o aborto. Inclusive, eu sei o quanto isso é doloroso. Eu perdi 3 filhos. Né? Queria que eles tivessem vida. A gente teve gêmeos, a minha esposa teve um problema com 4 meses de gravidez, teve que retirar. A gente sabe o quanto que é sofrido isso. E depois a gente teve um neném que teve uma gravidez fora do útero, ectópica que chama. Teve que fazer cirurgia e tirar. Então, a gente perde de forma involuntária, doloroso, de forma voluntária deve ser pior ainda, porque nunca deve sair da cabeça das pessoas. As pessoas sofrem, tanto quem faz, e mais ainda quem era para ter nascido, então não compactuo com isso. Fala um pouco da sua agenda hoje. A gente está aqui em Borrasópolis, viemos conversar com o pessoal do meu partido, anunciar recurso. Estou colocando aqui 100 mil para a prefeitura em óleo diesel, coloquei 50 mil para o colégio José de Anchieta, né? Era para mim ter entregado aqui hoje uma academia, mas deu um probleminha na instalação da academia, na base dela, vai ficar para uma outra oportunidade, uma emenda já executada. Daqui a gente vai para Lidianópolis, Jardim Alegre, Lunardelli e São João do Ivaí. Em todos esses municípios, a agenda com lideranças, com prefeituras, recursos para anunciar. Cada momento uma situação diferentezinha uma da outra. Essa informação de que a esposa do Arilson será candidata a prefeita em Apucarana, procede? Procede. Nós tivemos, inclusive, ontem à noite uma reunião do PT e a gente tinha estudado essa possibilidade. Eu fui surpreso porque eu nem imaginava isso, mas o pessoal do PT fez uma conversa pedindo que ela colocasse o nome a pré-candidata a prefeita. É Jane, né? O nome a Jane. Eu tô em Apucarana por causa dela. Me mudei para lá em 2014. Eu sou de Orizona, uma cidadezinha da metade do tamanho de Borrasópolis, lá no interior, também no interior, do ladinho de Maringá, Mandaguaçu. Eu acabei me mudando porque eu casei, né? Vim para cá e ela é apucaranense. O pai dela é o Rezende, o primeiro bombeiro militar de Apucarana. E aí muitas pessoas começaram a procurar ela. Ela é professora e para ela ser candidata, aí eu conversei com ela, conversaram comigo. E eu até falei pra Gleise, a Gleise animou com a ideia, ligou pra ela, a Janja, mulher do presidente Lula, mandou uma mensagem pra ela dizendo que vai vir na campanha dela, pela série máquina, precisa ter mulheres disputando cargos importantes, então assim, tá começando a criar corpo. Eu falei pra ela ontem, falei assim, eu fico orgulhoso disso, de verdade, espero que a gente tenha maturidade suficiente pra discutir essas coisas. É uma candidatura, pra você ser candidato, tem que ter apoio popular, né? Você ter vontade. No nosso caso aí, eu tô ficando impressionado com o número de mensagens que ela começou a receber. E quem sabe? Ela é bem capacitada, professora, tem pós-graduação, paralisou um mestrado por conta de mudança. E hoje tem a vida voltada mais para cuidar do meu pequenininho. Mas ela me acompanha muito na política, cuida do meu escritório lá em Apucarana, junto com a Thaís, com a Vanusa e com o pessoal que fica lá. Então, tá bacana de ver. Vamos dialogando. Tem tempo, né? Política tem tempo, tem 1 ano e pouco. Pode ser que a gente tenha uma candidatura a prefeito, pode ser que a gente componha, pode ser. Tem várias oportunidades aí. Mas, por enquanto, é pré-candidata. Eleições aqui no Paraná. Vai demorar um pouquinho ainda, mas o PT está se organizando para isso? Tá. Nós estamos exatamente hoje aqui por conta disso. Nós estamos tendo eleição interna no PT. Está renovando as presidências, trocando onde tem que trocar. Tem umas que são reconduzidas. Nós vamos estar em organizado em 360 dos 399 municípios. Vai ter o PT. Quando eu assumi o partido, tinha 247 cidades organizadas do PT. Estou chegando a 360. Nós temos hoje 135 vereadores pelo estado todo. A nossa meta é atingir 250 ano que vem. A eleição agora. Agora, isso. Eleição do ano que vem. Chegar a 250 vereadores. Nós temos 12 vice-prefeituras.
A nossa meta aí é passar de 20, e nós temos 8 prefeitos do PT, e a nossa meta é chegar a 20, a 25 prefeitos. Estamos construindo candidaturas no estado todo. Vim aqui hoje falar para o pessoal do PT de Boasópolis que a importância está participando do processo eleitoral, ter um candidato do partido de preferência. Mas se não tiver um candidato, tá com alguém que esteja alinhado politicamente com o governo do presidente Lula, que esteja travando essa discussão, etc. E aumentar o número de vereadores. Aqui a gente tem um companheiro meu, que é o Zé Carteiro, que é vereador do município, e nós esperamos que seja aumentado. Tenha mais espaços dentro do PT lá dentro. O Zé do Correio, que depois tem que virar Zé Carteiro, né? Pois é, a legislação eleitoral fez tirar o Correio da história da vida dele. Eu acho que essas coisas tinham que mudar, sabia, Benimbal? Né? Você aqui da rádio, o pessoal te conhece, o Benimbal da Nova Era. Sua mãe faz de conta que você é candidato com esse nome. Aí tem que tirar a Nova Era, porque é uma exigência da legislação. Eu acho que não, as pessoas conhecem a tua história como aqui na rádio, e assim vai. Né? Eu tenho um outro colega meu, que era Rubens da Copel, lá do interior, que a gente tirou a Copel. O cara trabalhou 40 anos na Copel. Não tem como ele dizer que, né? As pessoas conhecem ele, porque ele morava, inclusive, na propriedade da Copel. Então, assim, teve que tirar o nome, ficou só Rubens. Acaba prejudicando. Claro, com certeza. As pessoas confundem, né? Tem vários Rubens no mesmo lugar. Arilson, eu não quero atrasar a tua agenda. Quero agradecer ao Niltinho, que é um companheiro nosso aí de longas datas, né? Conhecemos há muito tempo a Vanusa, né? Tanto tempo, Tribuna do Norte, passou por outros órgãos de imprensa. Até há dias atrás perdemos, né, Vanusa? Um grande amigo nosso, que é o Demétrio, lá de Apucarana, que faleceu também, jornalista. Não quero atrasar a tua agenda, mas quero deixar você à vontade sobre essa andança aqui pela região, sobre liberação de recursos. Fica à vontade aí para alguma observação. Agradecer o nosso grande companheiro, que é o Alican Zanotti, que me ligou ontem, me ligou essa semana, né, dizendo, o Arilson vai passar aí. Então, um abraço lá para o Alican. A minha última agenda hoje é lá em São João com o Alican, inclusive, antes de voltar para Apucarana. Eu quero dizer que a gente está no momento, viu, Benimbal, e a todos que estão aqui comigo e estão ouvindo a gente, que a gente precisa unir os pontos. A política deixou claro que radicalismo não dá, nem para a esquerda, nem para a direita. Tudo que é radical não serve. É o momento da gente construir o que tem que ser construído, refazer o que tem que ser refeito e pensar no futuro. Então, é um momento de união e reconstrução de verdade, de diálogo com as pessoas. O povo sofreu demais. Essa divisão radical política que teve, esse ódio, essa violência toda teve, não faz bem para ninguém. Temos que tentar evitar isso ao máximo e eleição acontece no dia da eleição. Acabou a eleição, acabou o resultado, a vida tem que voltar ao normal. Quem ganhou, ganhou, quem perdeu, perdeu e todo mundo tem que ajudar. E tem que torcer para dar certo. Claro, tem que torcer para dar certo. Senão a gente vai passar, a gente é prejudicado junto. Eu sempre explico para as pessoas, a gente é prejudicado junto. Né? Passa a eleição, se a gente continua a manter o espírito da eleição, a gente vive a briga que a eleição gerou. Então, briga não faz bem para ninguém. Vamos reconstruir o Brasil, vamos ajudar o Paraná a ter um governo bom, embora eu seja contra, eleitoralmente, mas se o Ratinho for mal, a minha vida vai mal, a tua vai mal, a do outro vai mal. Se o Lula for mal, mesma coisa. Se o prefeito aqui for mal, mesma coisa. Então, eleição, no dia da eleição, a gente discute ela. Obrigado pela visita, sempre uma honra. Passando por aqui, venha tomar um café com a gente. Vou vir, ainda mais quando é bem tratado, a gente sempre volta, né? Se tratando, a gente vem. Eu quero parabenizar vocês. Eu acompanho, né, no tempo que posso, o trabalho de vocês. Eu sei da capacidade, da questão imparcial, da cobertura séria que vocês têm, do longo alcance. Então, parabéns pelo trabalho da Rádio Nova Era. Tamo junto aí na caminhada. Obrigado. Ao vivo, então, falamos aqui com Arilson, ele que é deputado estadual, foi reeleito, acompanhamos toda essa trajetória do Arilson, é do Vale do Ivaí, né, de Apucarana, e eleito deputado estadual, nessa participação especial com a gente, Roberto. Muito obrigado, Benimbal, pela participação. O deputado Arilson Chiorato